Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre Scooby-Doo e o Fantasma da Ópera. Bora lá! Bom, o filme começa num teatro onde eles estão montando uma peça, até que uma estrela que fazia parte da decoração quase cai em cima de algumas pessoas. Então o fantasma aparece e leva alguma coisa que tinha um cara segurando. Então a cena corta para Monstros S.A. dirigindo na chuva. E eles eram finalistas de um programa chamado Estrela Talentosa, que era o programa preferido da Daphne. E o apresentador era o Brick Pimento. E o Fred estava no carro tocando uma música no violão que ele mesmo tinha feito, enquanto o Salsicha e o Scooby estavam na frente dirigindo, né? E a Daphne quase fala que gosta dele. E o Salsicha e o Scooby não eram finalistas, né? Só o Fred e a Daphne. Mas eles queriam se apresentar no show mesmo assim. Então a Velma lê o que aconteceu no teatro que eles vão se apresentar e ela fala que ele também é assombrado. Então começa a introdução do filme e eles chegam até o teatro, só que cachorro não pode entrar. Então o Scooby não pode entrar. E o Dewey era o diretor assistente e Fred, Daphne e Velma vão tentar falar com ele, mas ele ainda estava apavorado com o que aconteceu com o fantasma. E um cara tinha achado a prancheta que o fantasma tinha pegado. Aí eu fiquei tipo, suspeito. E já lá do lado de fora, o Salsicha engana o guarda pra poder entrar com o Scooby. E a Daphne tenta falar com uma tal de Chrissy, mas tinha duas pessoas, que eu acho que eram os pais dela, gritaram com a Daphne quando ela tentou se aproximar. E já a violinista é a Eva, e ela que tinha feito o teste de Fred e Daphne. E lá também tinha várias câmeras gravando o make-off do programa. E então o apresentador aparece e o Dewey, que não gosta de cachorro, não permitiu o cachorro entrar no teatro. Só que ele começa a sentir o cheiro do Scooby. E enquanto isso, o Salsicha e o Scooby tentam falar com o Brick para eles poderem se apresentar no programa, mas ele os ignora. Então eles acabam escutando o grito da Chrissy. Então, Velma, Fred e Daphne veem o fantasma nas câmeras. E ele sai andando pelos corredores muito rápido. Então, Fred tenta correr atrás dele, mas Salsicha e Scooby os encontram. Então, o Brick manda eles gravarem essas cenas do fantasma pra aparecer no programa. Aí eu fiquei tipo, suspeito também. E a Daphne também estava tentando ajudar o Fred a encontrar o fantasma. Só que o Fred acaba conseguindo sim encontrar o fantasma, mas ele some do completo nada. E ele sente o cheiro de limão vindo do fantasma. Até que o Dewey vê o Scooby e manda ele sair. Então a Velma manda Salsicha e Scooby irem na biblioteca para poder tentar descobrir alguma coisa. Já Daphne e Fred vão tentar encontrar pistas no teatro, enquanto a Velma vai pro hotel fazer o check-in. Então aqueles caras que estavam com a Chrissy, né, os pais, entram na frente da Velma para fazer o check-in na frente dela. E ela tinha gritado quando o fantasma apareceu, porque o fantasma disse que ela queria ganhar a competição. E quando finalmente esse povo se afasta, o grande Poldinho aparece para falar com a Velma. E ele era um mágico. E também tem um tal de Valdo, o ventríloco, e uma banda de meninas chamadas Gyrosaurus Rex. E eu fiquei, que nome bosta, era pra ser tipo inspirada nas Rex Girls, mas falhou miseravelmente. E agora indo para Daphne e Fred fala que sempre há fantasmas do lado deles o tempo todo. E eles acabam encontrando um tal de Mel Wishmon escondido. E ele era o dono do prédio. E ele tinha herdado esse prédio quando o pai dele faleceu. Só que há 35 anos atrás também tinha umas esquisitices nesse prédio, só que não era nada demais. Só que a maluquice realmente começou quando o pai dele transformou o prédio em uma discoteca. E ele conta que o fantasma sempre destruía alguma coisa em toda noite de show. E as pessoas achavam que isso fazia parte do tal do show. Só que ninguém se machucou. Mas o fantasma começou a ficar cada vez mais destrutivo, colocando até fogo. E foi quando ele destruiu o globo de espelhos que ninguém nunca mais voltou e eles tiveram que fechar tudo. E o Mel só conseguiu alugar exatamente esse prédio agora, depois de 35 anos. E cortando para o Scooby e Salsicha, eles acabam parando para comer em vez de ir para a biblioteca, como a Velma tinha falado. E eles acabam comendo a maior pizza que vende no lugar. Até que entra uma artista chamada Lottie. E ela manda Salsicha e Scooby falar para Fred e Daphne que eles não têm a mínima chance de vencer o show dela. Só que ela era um pouco assustadora, então eles saem correndo para o hotel e ela fala que o fantasma que tinha aparecido naquele dia era diferente do que tinha aparecido nos anos 70. E a Estrela Talentosa tá usando esse negócio todo do fantasma para fazer publicidade para o programa. E eles vão dormir, só que a Daphne parece que tá caidinha pelo Fred. E Velma acorda de madrugada e vê a Daphne fora da cama. E ela tava preocupada porque tava apaixonada pelo Fred. Mas isso a Velma já sabe, a Velma e todo mundo. Alguém avisa pra Daphne, pelo amor de Deus. E ela fala pra Daphne que ela pode contar pro Fred que ela sente, mas ela não consegue. E a Daphne até tinha feito uma letra de música, contando pro Fred o que ela sentia por ele. E a Daphne acha que se ela vencer o programa junto com o Fred, ela vai ter mais confiança de
pra ele o que ela sente. Então o Salsicha e Scooby também acordam no meio da noite pra poder ir comer alguma coisa. E dão de cara com o fantasma, obviamente, e começa a tal da cena de perseguição. O Fred também tinha acordado e ele conseguiu capturar o fantasma, só que ele acaba fugindo. E então, no dia seguinte, começa o tal dos ensaios pro programa e a Chrissy é a primeira a cantar. Então, logo em seguida, a Emma no violino, e só que aí conta a história da Emma, que os pais dela vão perder a fazenda se ela não ganhar a competição. E Salsicha e Scooby de novo tentam mostrar suas habilidades pro Rick, por eles poderem se apresentar no programa, e eles se dão mal de novo. Então a próxima a ensaiar é a Lottie, mas ela usa um spray na garganta e acaba ficando sem voz. E alguém fez isso com ela, e ela não vai conseguir cantar pelo menos durante uma semana. E os próximos eram Fred e Daphne. Falando aqui da dublagem, a voz da Daphne cantando não tem nada a ver com a voz dela falada. E agora era a vez do mágico Paul Dini, e depois do cara do ventríloco. Só que o boneco começa a pegar fogo e ele vai embora do programa. E por último são as meninas lá da banda, só que elas não conseguem ensaiar porque seus instrumentos foram todos destruídos. Então um fantasma aparece no telão rindo, mas ninguém consegue achar ele. Então o Fred faz um plano, dessa vez para ele e a Daphne serem as vítimas. E eles ficam esperando no camarim o monstro aparecer. E ele entra por uma passagem secreta dentro do armário. Então a Mistério S.A. entra dentro dessa passagem e eles vão parar num esgoto debaixo do teatro. E lá tava aparecendo até uma bate-caverna cheia de morcego. Então o fantasma aparece lá dentro tocando piano. E ele foi condenado a viver lá embaixo para esconder sua pele deformada. Então, ele tira a máscara e ele vira uma pessoa normal. Só que o espelho em que ele se via deformava a cara dele toda. E ele era o Steve, mas ele não era a pessoa que estava tentando sabotar o show de talentos. E esse aqui era o fantasma dos anos 70. E aí, beleza, eles estão lá e tal, e eles escutam uma voz de uma mulher gritando. E ela achava que o mágico tinha se matado, só que ele só estava preso no teto. Então outro fantasma aparece lá e o Fred corre atrás dele. E o Steve ajuda o Fred a desmascararem o fantasma que estava tentando roubar o dinheiro. E era o Mel. E ele queria pegar o dinheiro do prêmio para poder dar no seguro. Só que existe um terceiro fantasma, o que era o que estava tentando sabotar o show. E o Salsicha e Scooby veem um Brick saindo da sala de som. E o Paul Dini também desistiu de se apresentar. Então a Velma quer olhar a câmera de segurança do lugar. Só que chega a hora do show de talentos acontecer. Então o Brick começa a apresentar seus competidores, que era a Chrissy, Fred, Daphne e a Emma, que foram os únicos que sobraram. A primeira a se apresentar era a Chrissy, enquanto a Emma estava no camarim. O fantasma tenta pegar o violino dela, mas o Fred aparece lá para poder pegar ele. E esse fantasma era um tal de Lance Demon, que era o pai da Chrissy. Então os policiais prendem ele e vai começar a apresentação de Fred e Daphne. Mas o Scooby sente o cheiro de limão no Dewey, que nem o cheiro que o fantasma tinha. Enquanto Daphne e Fred estão se apresentando, Salsicha tenta ir atrás do Dewey, e ele estava procurando um tal de diamante sabão. Então a apresentação lá de Fred e Daphne acaba, e a Mistério S.A. toda vai atrás dele e o Scooby consegue pegar o diamante. E o Dewey até tenta atropelar todos eles, mas acaba sendo pego. E uma cena muito boa de perseguição, porque o Dewey cai numa caçamba de lixo, ele odiava lixo. Ele odiava qualquer coisa que podia pegar micróbios, tá ligado? Porque o que acontece? Eles batem a máquina do Mistério e ela quase cai da ponte. E aí, de volta ao show, a Emma empata com Fred e Daphne. E agora eles precisam cantar uma nova música pro desempate. Só que Fred e Daphne precisam chegar ao tempo no show de novo. Então, eles não tinham ensaiado nenhuma outra música. Quando eles chegam, a Daphne decide cantar a música que ela fez pro Fred. E eles acabam se beijando na apresentação. E eu passei a minha infância toda esperando esse momento, só que no filme seguinte é como se nada tivesse acontecido. Então eles ganham a competição, mas começam a fazer piadas ruins para deixarem a Emma ganhar e ela e os pais poderem ficar com a fazenda deles. E eis que do nada o apresentador também era um dos fantasmas, porque ele estava tentando fazer publicidade pro show. E o Steve, que era o fantasma lá dos anos 70, termina o programa e o filme acaba. Bom, o filme é legal, mas eu acho que ele ficaria melhor se eles tivessem focado só no Dewey como fantasma principal, sem terem todos os outros. Eu achei que ficou muita confusão, mas ver Daphne e Fred juntos foi incrível, mesmo sem saber que no filme seguinte não acontece mais nada, né? Então minha nota pra esse filme é um 7. Então o vídeo de hoje foi isso, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no post, comentar os próximos, se inscrever por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!